Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo a coluna Tarde Memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na seção Cybercultura do Projeto REC à Tarde e nessa seção a gente comenta filmes, livros, peças, webséries. Tudo que aparecer. E o que é que a gente vai destacar hoje, Priscila? Futebol. Documentários, né, sobre jogadores, grandes jogadores brasileiros. Em especial, a gente vai falar do Rei e do Fenômeno. Pois é. Vamos começar então, óbvio, com o Rei, que nada mais é do que Pelé, que ele tem outras produções que já foram feitas, né? Afinal, Pelé não é rei do futebol por acaso. Mas a gente vai destacar duas. Pelé Eterno, que é uma produção mais antiga, de 2002, 2004. A gente vai estar aqui dizendo, aqui embaixo. E uma outra de 2021, Pois é. que é só Pelé. O Pelé Eterno, né, na verdade, é um documentário, né, um documentário biografia, né, mais ou menos assim, biografia, e que traça ali a trajetória dele, né. E é muito interessante porque pra gente que não viu, né, Pelé jogar, até porque, né, Pelé despontou ainda, digamos assim, nos primórdios da televisão. Então, você tem a primeira, acho que a Copa, que a maioria das pessoas, né, assim, que foram da geração que viu o Pelé jogar, é a Copa de 70, porque a televisão chegou no Brasil em 1950 e não era uma coisa para todo mundo, né? Sim, exatamente. O Brasil foi o primeiro título brasileiro é 58, né, depois 62 e aí 70. Então, para muita gente, muitas imagens elas não estão disponíveis por conta do VHS, né, da tecnologia que vai sendo utilizada para fazer televisão. Então a gente tem em Pelé Eterno a possibilidade de ver alguns lances, né, da carreira e posso dizer para vocês, né, eu adoro futebol e sempre ouvi as pessoas dizerem, e até hoje tem muito isso, fulano alcançou a marca de Pelé. Discussão, fulano está no mesmo patamar que Pelé. Gente, isso não... Eu particularmente, eu acho que isso é uma bobagem. Sim. Não dá para comparar. E realmente, Pelé, como ele mesmo disse, a forma quebrou, né? Só tem um. Ele faz essa brincadeira, mas é assim, o cara é excepcional. Eu não vejo possibilidades assim de comparação, né? De comparação. Claro, a gente tem ali uma geração. Garrincha é outro fenômeno. Mas assim, o que Pelé faz, a facilidade do cara em fazer gol. Gente, o cara tem uma marca de um jogo constante, o cara faz 11, né? O cara tá num jogo, né? Inacreditável, assim, o cara faz gol de todos os jeitos, né? E num período que você não tinha esse apoio científico em relação ao futebol, em relação à forma, em relação à dieta, em relação ao exercício, em relação à fisioterapia, ele é um cara que não se machuca tanto. Né? É inacreditável, assim. Então, eu recomendo. Ele está presente em DVD, né? Algumas plataformas de streaming tem. Acho que o Globoplay como Globoplay. A Amazon pode comprar o DVD, pode alugar possivelmente. A Amazon, às vezes, ela dá essa característica. Mas é um excelente documentário. E é uma coisa interessante isso, porque é como se ele estivesse à frente do tempo dele, né? Sim, muito à frente. O nível físico dele, é claro que assim, que muitas vezes a gente compara essas coisas do futebol, porque tal jogador foi incrível, esse e outro. Só que assim, ele é incrível seria incrível até mesmo hoje. Sim, seria. É isso, porque hoje, como você falou, tem mais essa coisa do planejamento, mais da fisioterapia, mais todo um preparo e uma preocupação fisiologia e tal. Isso, uma preocupação com a saúde física e mental dos jogadores, que naquela época não existia. E um outro documentário interessante também sobre Pelé, é um que leva o nome só dele, Pelé, que é mais novo, é de 2021, da Netflix, e ele já é forte logo no começo. Eles pegam as gravações, por exemplo, desses jogos que são uns borrões. Você não consegue nem entender o que está acontecendo ali direito. E vai contando assim, logo no começo, só vídeos e chamadas de jornalistas falando alguma coisa. E aí, uma sala escura, vou dar um pequeno spoiler para instigar vocês a assistirem. Uma sala escura e entra Pelé, o rei do futebol, com o andador. Isso. Porque ele já tá... Ele tá bem doente. Ele tá bem doente. Então, assim, e ali é um outro filme que conta a trajetória dele, é um filme mais novo. E que fala com os outros, com jogadores, família, aparece a irmã dele, que conta que ele saía de casa para jogar bola e mostra assim os vídeos, faz umas simulações das coisas que ele fazia. E é bem interessante também. E mostra como
tanto essa parte desse poder físico que ele tinha, desse talento que ele tinha, do esforço que ele fazia, mas também o lado ruim de toda essa fama que um jogador tão novo acaba tendo e as consequências disso. E isso nos leva ao nosso fenômeno. Falamos do rei e agora vamos falar de quem? Do fenômeno. O nosso segundo documentário de hoje, terceiro, né, que a gente falou do de Pelé, é Ronaldo, o Fenômeno. Ele está na Globoplay, é um recente também, em que ele conta a história, né, do começo da carreira de Ronaldo, que também, assim como o Pelé, ele despontou muito cedo. Ele entrou na carreira do futebol muito jovem, ele tinha uns 17 para 18 anos, eu acho. 17. E aí, e mostra o que foi, finalmente revela, né, o mistério da Copa que a França ganhou, em que o time do Brasil não entrou para fazer o aquecimento, todo mundo ficou desesperado. E aí, quando chega lá, porque parece que Ronaldo não vai estar, aparece Galvão dizendo assim, gente, Ronaldo não vai entrar, tá aqui, olha o papel. E aí depois descobre que lá em cima das buchas Ronaldo apareceu, entrou, só que a seleção perdeu naquele dia. E aí ele vai, era a final, e aí ele conta tanto um pouco o começo da carreira dele, essa parte até o que ele tá agora. Na verdade é interessante porque é muito corajoso, né, de Ronaldo. Foi uma história muito mal gerida, né, do ponto de vista da CBF, da Comissão Técnica da Seleção Brasileira. E o que é interessante é porque é uma conversa dele, nessa cena principalmente, né, talvez seja um dos episódios mais dramáticos. Aliás, a carreira de Ronaldo é marcada por episódios dramáticos, até dizer não. Né, lembrando aqui da imagem terrível da contusão que ele foi ter depois, né, a imagem é tão terrível, até hoje eu tenho muita dificuldade de ver aquela imagem, né, a perna dele gira no ar, a gente já vê que é algo muito grave antes dele cair, né? Uhum. E foi praticamente dado acabado para o futebol. E Ronaldo voltou em grande estilo e com um título, no caso, um título mundial que foi a Copa de 2002. Né? Ele renasceu naquela Copa, quando todo mundo dizia que ele tinha acabado. E várias outras coisas. É uma carreira que foi muito marcada pela dor o tempo inteiro. O Ronaldo tinha sérios problemas de articulação, muita gente até dizia que era por conta do peso. Né? À medida que ele foi avançando, ele era muito franzino quando ele começou a jogar futebol. E aí ele foi ganhando massa e algumas análises diziam que os joelhos não aguentavam, né? Então ele tinha muita lesão seguidas e tomava muito remédio. Então um cara que viveu essa fase da dor, como ele mesmo diz. Mas naquele episódio é um dos mais dramáticos, por quê? Até hoje, é isso que ele fala no documentário, né? Meio um spoiler aqui. Não se sabe o que o Ronaldo teve. Nem ele sabe, né? E ele, na cena, ele está conversando com o Roberto Carlos, que foi a figura que viu tudo. Ele teve uma convulsão, né? Caiu. E como ele mesmo disse, quando ele acordou, ele continuou achando que ele não se lembra o que aconteceu ali, né? Então, até hoje, ele fez vários exames, não foi detectado absolutamente nada. Né? E até hoje, até se imagina que foi uma situação de estresse. Foi. Né? O peso muito grande. Mas, ao mesmo tempo, né, é de uma coragem imensa, porque ele repassa esse episódio tranquilamente no documentário e, inclusive, coloca ali em xeque uma questão que ele diz, eu pedi para jogar. Sim. Quando anunciaram que eu não ia jogar, eu pedi porque era minha responsabilidade. Então, eu quis jogar. Mas a gente olha, né, eu assisti o jogo e era terrível. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Ninguém sabia. E assim como mostra o documentário, muitas teorias de conspiração foram aparecendo. Minha mãe mesmo é uma das que diz, não tenho certeza que pagaram. Foi uma das primeiras fake news, assim, digamos, que apareceram. Um e-mail que ficava circulando, um e-mail apócrifo, dizendo que foi uma conspiração para a França ganhar. Na verdade, a gente percebe a cena, os jogadores do Brasil, eles cantando o hino nacional, eles estão todos tensos. Sim. Porque imaginem, gente, é como o Roberto Carlos fala, meu companheiro de quarto cai, começa a tremer diante de mim, né? Então, assim, e as pessoas, como eles falam lá, todo mundo dentro do quarto, ninguém sabe o que está acontecendo. E aí os caras terem que enfrentar a França, né? No final, na casa deles, né? Então, foi um jogo muito atípico, né? O Brasil não perdeu, assim, né? Totalmente. Agora, gente,
Imagine o que significaria para cada jogador daquele ser campeão do mundo. Não teria dinheiro que pagasse ser campeão do mundo ali, né? Então essa bobagem de dizer que o Brasil fez acordo para dar a Copa para a França, até para os próprios atletas, são atletas profissionais, para o que está em jogo ali. E detalhe, tá, gente? A França era a França de Zidane e Henry. Thierry Henry, 2 brilhantes jogadores. A França fez uma partida impecável naquele dia. Fiquem aqui ligadas, fiquem ligados nos canais do Grupo à Tarde. Sempre tem informação qualificada e interessante. Muito obrigada, gente. Até a próxima.